Tarde, gente. Queria me desculpar aqui pelo atraso. Problemas técnicos aqui, conflitos. Me desculpem, tá? Tentei aqui de algumas maneiras, não consegui. Depois saí de tudo, entrei novamente. Então, espero que vocês estejam bem, todos bem. Se for possível, eu gostaria de começar. Podemos, então? Muito bem, gente. O nosso assunto hoje, ele é um assunto um pouco desconfortável, mas para ser bem sincero, eu acho que no final das contas, não é difícil. Ele só tem algumas coisas que têm que ser levadas em consideração. Nesses meus anos de profissão, eu observei que algumas matérias não dá para decorar. Então, eu acredito que essa aqui, se você decorar, você pode até conseguir decorar, né? Não dá é uma palavra muito forte, né? Você pode até conseguir decorar, mas se você entender como funciona, fica mais simples, porque a decoreba ela é muito aleatória. Então não existe uma lógica para decorar. Então são coisas que não, sim, não vão te ajudar na hora de decorar. Então veja bem, o nosso assunto hoje é o item 2.3 da sua apostila. Então, ó, 2.3. Eu não vou colocar a apostila porque eu vou escrever muitas coisas sobre esse assunto. Na hora que eu for preencher o campo da sua apostila, eu vou avisar, ó, gente, agora aí na sua apostila você escreve tal coisa. O nosso assunto hoje é orientadores de núcleo. Então, antes dessa questão dos orientadores de núcleo, eu vou fazer um pequeno lembrete. Então, lembrando que o benzeno ele tem fórmula C6H6 e ele pode ser escrito assim, né? Que é a mesma coisa dele ser escrito assim. Você vai lembrar que ele é um anel extremamente estável e que esse círculo significa a ressonância dos elétrons π, que é a dupla ligação que existe aí dentro, né? Então, até aqui, acredito que todo mundo já deva ter na mente, né? Se eu falar alguma coisa lá da química orgânica que ficar duvidoso, você me interrompa, por favor, que a gente vai explicar, porque não pode ter dúvida da química orgânica geral, né? Então, veja só, o benzeno, ele tem derivados, né? Ele tem derivados. Então, quando nós pegamos essa molécula, ó, e produzimos derivados, esses derivados, eles são resultados, eles são o benzeno com um, ó, ou mais de um, eita, deixa eu escrever, né? Ou mais de um dos hidrogênios substituídos.
Então é o seguinte, quando você tira um hidrogênio do benzeno e coloca qualquer outra coisa, você está substituindo o benzeno. Então, assim, ó, assim. Aliás, cabe aqui embaixo. Ó, assim, ó. Opa, assim. Você tem o benzeno, beleza? E aqui você tem o tolueno, ó. Então esse cara aqui, esse cara é o benzeno. E esse cara aqui é o tolueno. Qual é a diferença do benzeno para o tolueno? Que no tolueno, aqui, ó, você tem um grupo CH3 que foi substituído por um grupo é, 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 um grupo não, por um hidrogênio. Então, na prática, o que acontece aqui na prática? Ó, se você tem o benzeno, tá aqui, reage ele com metil cloro. Aí aqui você vai produzir, ó, o metilbenzeno, que é o tolueno, mais HCl. Então veja, esse cara aqui é o benzeno e esse cara aqui é o benzeno substituído. Então, todas as vezes que você vir numa questão sobre benzeno substituído, o que está acontecendo é que um dos hidrogênios do benzeno deu lugar a um grupo. Nesse caso aqui, o grupo é metil. Tudo bem? O grupo metil. Então, antes de eu continuar, até aqui, tudo bem? O que eu quero que você entenda até aqui? O benzeno é uma coisa, o benzeno substituído é outra. Essa questão do benzeno ser substituído, até aqui, tudo bem, gente? Sim ou não? Fala para mim. Então tá bom. Então vou continuar. Muito bem. Quando você tem, quando a reação de substituição, ai, não vai caber. Quando a reação de substituição ocorre no anel benzênico substituído, é difícil de ler isso, né? Mas é isso mesmo. O processo tem orientação. Então veja só, orientação. Então nesse momento vou tirar essa tela e vou descer ali um pouco na parte de baixo. Tá bom? Então eu vou sair daqui, tá? Ó, foi. Então, ó, o que significa essa orientação? Significa isso aqui, quer ver? Ó, orientação. Agora eu vou fazer um comentário que eu quero que você me diga se vocês sabem isso, tá? Se vocês não souberem, eu vou ensinar agora, tá? Veja comigo. Se eu tiver, ó, NO2 mais Cl2, eu vou ter aqui uma coisa. Se eu tiver NH3 ou NH2, no caso, desculpa, né? Mais Cl2, eu vou ter outro esquema aqui. Então veja. Se eu tiver desse jeito, NO2 ligado no anel benzênico e eu reagir cloro, o produto aqui é esse, ó. 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 NO2, Cl mais HCl. Se eu tiver isso aqui, olha o produto aqui, eu vou ter
NH2, Cl, mais, olha o que vai acontecer aqui, hein? NH2, Cl, mais HCl. Aí aqui vale bem aquele negócio que eu falei para vocês na aula passada, ou na aula retrasada, não me lembro. Não se preocupa com balanceamento de reação de reação orgânica, tá? Você vai ficar doidinho e não vai resolver nada, porque isso não cai no vestibular. Então veja só. Quando eu olho, eu vou desenhar esse anel, eu vou desenhar esse anel de novo, gostei dele não. Quando eu olho para as estruturas, qual é a diferença? Opa! Qual é a diferença entre elas? O que acontece na primeira reação que não acontece na segunda reação? E por que tem essa discrepância? Por que acontece isso? O nome desse cara aqui, o nome desse cara aqui o nome desse cara é o metacloro nitro benzeno. E esse cara aqui, eu esqueci de colocar o Cl2, o Cl aqui, né? Desculpa, né? Esse cara aqui é o ortocloro, aminobenzeno, e esse cara aqui é o paracloro, vou escrever aqui, aminobenzeno. Aqui também tem o aminobenzeno, tá? Aminobenzeno. Tá. Antes de eu continuar, fala para mim, gente. Camille, desculpa aí que eu só vi sua pergunta agora. Você está falando de quê? Qual o nome ali do benzeno substituído? Qual deles? Ou eu já coloquei o nome ali? É que eu vi a pergunta só agora. Hum? Beleza. Tá bom. Antes de eu continuar aqui, gente, fala para mim uma coisa. Todo mundo sabe esse negócio de orto, meta e para? Fala comigo. Orto, meta e para. Ai. Sim? Excelente. Então tá bom. Então vamos lá. Muito bem. O que foi que aconteceu aqui? O que foi que aconteceu aqui? Quando você tem o grupo nitro, esse grupo aqui, nitro. Então, grupo nitro formou, uma substituição meta. O grupo, o grupo amino formou uma substituição, orto para. Então, o que é a orientação? Então, então, a orientação ocorre quando o grupo ligado ao benzeno direciona o local da substituição. Aliás, eu não vou escrever local não, que parece que eu estou falando de um bairro, né? Direciona a posição que acontecerá ou ocorrerá.
Então, olha aí. Ó. Então, a orientação ocorre quando o grupo ligado ao benzeno direciona, ou seja, indica a posição que a substituição vai acontecer. Então, veja só, o grupo nitro, ele é meta-orientador. O grupo nitro, ele é meta-orientador. Então, o grupo nitro é meta-orientador. O grupo amino é orto-para-orientador. A gente chama essa coisa da orientação como dirigência também, né? Então, existem grupos que são dirigentes do tipo orto-para. E existem grupos que são dirigentes do tipo meta. O que significa a dirigência? Significa que aquele grupo ele vai apontar onde a substituição vai acontecer. Então, quando eu vou fazer a reação, aquele grupo ele vai direcionar ou ele vai delimitar exatamente qual hidrogênio vai sofrer a substituição. Porque quando o benzeno ele não é substituído, todos os hidrogênios do benzeno são iguais. Automaticamente, todos os carbonos são iguais. Quando o benzeno ele é substituído, os hidrogênios não são iguais, porque os carbonos não são iguais. Beleza. Até agora tudo bem, gente? Não, Amanda. Não, quem dera. Quem dera, de jeito nenhum. Inclusive, as questões são sobre isso, né? Ele vai querer que você saiba. Aí você vai me perguntar assim, como é que eu sei isso? Aí a gente chega naquilo que eu falei no começo da aula. Eu particularmente, prefiro aprender como é. Porque decorar é muito complexo. Porque pode ser muita coisa. Agora, tem um jeitozinho fácil de saber. Quer ver? Vou descer aqui, tá, gente? Ó, vou descer, hein? Vou descer. Foi. Então, ó, orientadores ou dirigentes. Ó, primeiro, orto para. Beleza? Primeiro, orto para. Veja bem. Agora você tem o anel benzênico, tá aqui, o anel benzênico. Ó, ó. Beleza? Se eu colocar aqui uma substância, vou colocar igualzinho na sua apostila, tá? Aliás, eu vou colocar igualzinho, não para você preencher aí do seu jeito, que de repente eu te ajudo. Se você colocar uma substância aqui, ó, A. A de qualquer uma, tá? Pode ser X, Y, uma substância A. Aí você imagina que A seja positivo. Aliás, o orto, né? O A tem que ser negativo. Desculpa aqui, ó. Imagina que A seja negativo. Desculpa, tá? É porque eu estou no orto aqui. Negativo. O que isso vai acontecer? Se A for negativo e eu vou substituir aqui, ó, X, a reação ela vai ser assim, ó. Eu vou ter aqui o A, que é o orientador, eu vou ter X aqui, mais a mistura, ó, a mistura. O que significa a mistura? Eu vou produzir os dois. Ó, então olha só, e eu vou ter aqui, ó, hidrogênio ligado em X. Então veja só, por que eu coloquei os dois? Porque, ó, eu vou ter, produtos em mistura. Então veja só, se eu produzir 50% aqui e 50% aqui, eu vou ter as duas possibilidades. Então veja bem, se A for negativo, você vai entrar na posição orto e vai entrar na posição para. Por quê? Por quê? É assim que funciona o porquê, quer ver? Eu vou dar um zoom nisso aqui. Então, ó, vou dar um zoom. Opa, um zoom. Imagina que você esteja vendo isso aqui, ó.
Vou dar um zoom aqui, bem, para ficar bem visual. Aí eu tenho o A, tá? Aí tem carbono, 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 carbono e carbono. Ó, se esse cara, vou desenhar de vermelho. Se esse cara é negativo, o primeiro carbono do anel é positivo. E aí, esse aqui é negativo, positivo, negativo, positivo e negativo. Então, observa, para que exista estabilidade eletrostática, olha bem, para que exista estabilidade eletrostática, se esse grupo aqui é positivo, o carbono é negativo, aí vem, desculpa, se ele é negativo, né? O primeiro carbono é positivo, aí negativo, positivo, negativo, porque aí tem que existir. E observe que fecha a estabilidade, ó. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, tudo bem. Então observe, ó, que aqui, ó, no orto e aqui no orto e aqui no para, as posições estão o quê? Negativas. Por que eu estou falando esse negócio de negativo? Porque a substituição no anel, gente, ela é eletrofílica. Ou seja, quem está entrando no anel tem que entrar na posição negativa. Por isso que o X aqui e o X aqui entraram no orto e no para. Porque são as posições negativas. Por que essas posições são negativas? Porque o A, que é o grupo que está substituindo o anel, ele é negativo. Então ele vai orientar que o carbono orto e o carbono para sejam negativos. Então veja só, ó, vou descer aqui um pouquinho para você ver o beta. O beta não, o meta, né? Olha aqui, você vai ter. Deixa eu ver como é que eu escrevi. Ó, o meta. Como é que fica o meta? Só um pouquinho aqui para baixo, hein? Eu vou ter aqui, ó, aqui o anel. Aí eu vou ter aqui um outro cara, eu vou colocar R. Aí eu tenho X e X. Aí aqui eu vou produzir, ó, um composto orgânico só. Eu não vou ter mistura. Aí eu vou te explicar por que você não vai ter mistura. Você não vai ter mistura porque posição meta só tem uma. Então eu vou ter aqui, ó, R, aí eu vou ter aqui X mais RX. Isso aqui só acontece, vou escrever da mesma cor, inclusive, ó, se R, ó, se esse cara for positivo. Por quê, gente? Ó, vou escrever aqui no próprio anel. Se ele for positivo, se ele for positivo, aí eu quero escrever aqui, então vou dar uma caprichada, ó. Se ele for positivo, ó, eu vou escrever aqui para a gente deixar isso muito claro, ó. Se ele for positivo, então se esse cara for positivo, esse primeiro carbono é negativo. Aí, ó, positivo, negativo e positivo. Muito bem. Quais são as possibilidades? As possibilidades é aqui e aqui, ou seja, na posição meta. Então eu só vou ter o produto meta. Quando você faz orientação de anel, você diz assim: o anel tem um produto meta, porque a reação foi na substituição meta. O anel tem um produto orto-para. Por quê? Porque a reação foi na posição orto-para. Então veja a diferença. Olha só, veja a diferença entre eles. Eu quero que você veja aqui, ó. Veja a diferença entre eles. Quando você tem a posição orto-para, o grupo que está ligado, ou seja, o primeiro átomo ligado no anel, ele é negativo. Quando é meta, o átomo ligado no anel ele é positivo. Então, eu vou fazer aqui do lado, ó. Vou fazer aqui do lado, ó, o exemplo. Quer ver? Opa. Ó, olha aqui, ó. Imagine que eu tenha isso, ó. O anel benzênico, ó, tá aqui, ó, isso. Aí aqui, ó quem tá aqui, ó. COH. Aldeído benzoico. Mais, opa. Ó, mais HNO3. Você vai lembrar que o HNO3, quem reage, é o OH
NO2. Esse cara aqui vai entrar no anel e esse aqui vai virar água, né? Não esquece disso. Então, como é que é a reação? Aí o que você vai olhar? Você vai olhar para esse grupo. Esse grupo aqui é a carbonila. Veja bem, gente, se você já não ouviu isso, eu vou te falar agora. Todo carbono de carbonila é positivo. Por que ele é positivo? Porque ele está ligado em dupla ligação com o oxigênio. Ele é muito positivo. Se aqui tivesse a hidroxila, se isso aqui fosse uma carboxila, eu vou até colocar para você ver com mais facilidade ainda. Ó, isso aqui é a carboxila, né? Que é um ácido carboxílico. Olha bem, esse carbono aqui ele é muito positivo, porque ele está ligado em dois oxigênios. Então, os oxigênios são eletronegativos. Então, ele vai ficar positivo. Se ele é positivo, esse carbono é negativo, ó, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, aqui. Isso quer dizer que a carboxila, ela vai direcionar para qual posição? Para a posição meta. Tá vendo, gente? Então, o produto dessa coisa aqui, como é que é? Olha lá o produto, ó. Vou desenhar. Ai, ai, ai. Era amarelo que eu queria. Ó, o produto aqui embaixo, hein? Ó, eu vou ter o C, o O, o OH e aqui, ó, o NO2. Mais quem? HOH, que é a água. Fala para mim, gente. Camille, respondendo a sua pergunta, o X vai para o carbono negativo porque é a substituição eletrofílica. O que significa substituição eletrofílica? O grupo que está entrando na substância orgânica, ele tem falta de elétron. Então ele tem que ir para um lugar que tem elétron. Então ele vai para o lugar negativo. Entendeu? A substituição eletrofílica, ela ocorre porque a substância que está entrando na cadeia carbônica, ela é uma substância com falta de elétrons. Então, ou ela é positiva, ou ela tem lugar para colocar elétron, que é o tal do orbital não preenchido, né? Entendeu? Por isso que ele vai para o carbono negativo. Entenderam? Agora. Então, veja bem, gente. Veja bem. Deu deu para acompanhar aí a lógica? Sim ou não? Tá. Então, vamos lá. Na apostila, tá, gente? Agora na apostila, hein? Ai, ai. Agora na apostila. Vamos aos exercícios, tá? Professor, Sim, você pode explicar o exemplo de novo? claro. Esse exemplo aqui, Isso. claro. Aqui, ó. Vou até fazer ele para frente aqui, tá? Vou colocar ele para frente, porque eu acho que fica melhor, né? Opa, peraí que eu me empolguei. Só um pouquinho.
E aí, gente? Voltei? Voltei aí? Ó, gente, vocês me perdoam, mas hoje o negócio aqui tá terrível, tá terrível. Até minha filha tá brigando comigo porque a internet não tá funcionando. E ela tem 6 anos, hein? Mas tá tenso. Deixa eu voltar lá. Ó, meu Deus, eu esqueci que na verdade eu ouvi, né? Quem foi que me perguntou? Fala comigo, para eu saber que eu vou te chamar pelo nome. Ana. Então, Ana, olha só. Ana, você vai olhar esse exemplo e vai considerar o primeiro exemplo aí, ó, o exercício 6 da sua apostila. Eu vou fazer o 6 e depois eu vou comparar o 6 com o exemplo que eu dei para ver se facilita aí o entendimento. Então, esse aqui é o 6 da apostila, tá bom? Para você poder completar aí na sua apostila. Então, ó, nós temos aqui o anel, ó, e esse anel, ele está ligado no grupo CH3, ó. Então, eu vou até desenhar os hidrogênios para você entender como é que você vai pensar lá na hora. E ele vai reagir com Cl2 na presença do cloreto de alumínio. Que nesse caso aqui não vai significar nada. O, o, o catalisador. Então, muito bem. O que vai acontecer? Você vai olhar para o grupo que substitui o anel. Então, você tem o átomo que está ligado no anel é um carbono. Só que esse carbono ele está ligado em hidrogênios. O que significa? O hidrogênio é positivo. Tá vendo? O hidrogênio é positivo. O hidrogênio é positivo, tá? Saiba disso que eu estou te falando agora. Existe a possibilidade do hidrogênio ser negativo? Existe. Na química orgânica existe? Não. Não existe. Tá? Então, na química orgânica, o hidrogênio é positivo. Então, tudo bem? Gente, hidrogênio positivo. Sim? Gravou aí? Posso continuar? Ana? Tá. O carbono aqui, ó, ele é negativo. Isso quer dizer que esse carbono do CH3. Então, o primeiro do anel aqui é positivo. Aí, ó, negativo, é só ir na sequência. Positivo, negativo, positivo, negativo. Então, veja bem. Se o Cl2 é Cl, Cl, esse Cl aqui, ou ele entra no grupo na posição orto, ou ele entra na posição para. Por quê? O grupo que vai substituir o anel, ele sempre entra no negativo. Então aqui você vai ter, ó, aqui você vai ter mistura. Você vai ter o CH3 aqui, que já tinha. Aí vai ter aqui, ó, Cl, mais, ó, o CH3 que já tinha e o Cl. Mais quem? Mais HCl. Então veja que aqui você tem o produto. Opa! Aqui você tem o produto orto e aqui você tem o produto para. Por quê? Porque o grupo metil, ele orientou a substituição nessas posições. Agora olha aqui em cima, olha aqui em cima. Aqui em cima. O oxigênio é negativo, oxigênio é negativo. Então o carbono que se liga a eles é positivo. Então se o carbono que se liga a esse oxigênio é positivo, se o carbono que se liga ao oxigênio é positivo, o primeiro carbono do anel é negativo, porque ó, negativo liga em positivo, tá vendo? Ó, aqui, ó, o negativo liga em positivo. Aí, ó, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, e vai criando a estabilidade. Muito bem. Se é assim, vai ficar positivo na posição meta, tá vendo? Ó, é a posição meta que fica negativa. Então é na posição meta que o grupo nitro vai entrar. Porque o hidrogênio vai sair, vai virar água, que é H2O, e o grupo nitro vai entrar para fazer a.
Não, Camille. Não. Achei legal a sinceridade. Não. O hidrogênio é positivo porque nas ligações ele vai, o elétron está afastado dele, né? O hidrogênio tem um elétron só, né? E como ele tem um elétron só, ele tem dificuldade de segurar esse um elétron, né? Então, geralmente, ele perde esse elétron, tá? Mas aí, dentro desse fenômeno dele perder também o elétron, aí vai gerar o NOx, tá? O NOx é resultado dele ser positivo. Sim? Ele não é positivo por causa do NOx. O NOx dele é porque ele é positivo. Se você pensar desse jeito, também pode. Entendeu? Beleza. Ana, e aí? O que você achou do exemplo ali? Hum? Beleza. Inclusive, gente, para você colocar na sua apostila, esse aqui, ó, na sua apostila, esse aqui é o exercício 7, tá? É o 7, eu nem tinha visto. Agora que eu vi aqui, igualzinho. Tranquilo? Esse aqui é o 7. Eu queria fazer mais um só antes de eu sair, tá? Porque já está dando nosso tempo ali. E eu sei que vocês têm a próxima aula. Vou tirar dessa tela, tá? Ó. Então eu vou fazer aqui agora o 8. Ó, o 8 da apostila. Ó, eu tenho o grupo aqui, OH, mais o H2SO4, que vai acontecer no ácido fúrico fumegante, né? Que é quando tem esse SO3 aí. Então vamos lá, fazer a mesma coisa, ó. O oxigênio é negativo. Então, ó, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Então aqui, ó, você vai lembrar que o H2SO4 é OHSO3H. Então esse grupo aqui, ele vai entrar aqui ou aqui, né? Aqui você vai ter dois produtos principais, né? Aqui você vai ter o produto. Então esse é o orto e esse é o para. E vai ter água, né? E aí, gente, deu para acompanhar a lógica? O sentido das coisas? Sim ou não? Tranquilo? Ixi, é dureza. Claro. Opa. Ó, o 7 é esse aqui, ó. Então, queridos, encerrados, tá? Agora é só fazer exercício.